Quem conhece a história de Paulo? Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, que foi perseguidor da igreja, assassino cruel, torturador, antes de se tornar cristão, né? Antes do encontro com Jesus a caminho de Damasco. Ele passou 3 anos depois da convenção, ele passou 3 anos se preparando, né, para poder fazer a missão do Senhor. E eu fico arrepiada. Gente, a história de Paulo é muito linda, eu me emociono. Porque algumas vezes eu me vejo na história de Paulo. Pela minha infância difícil. E pela minha vida de adolescência. E hoje novamente me vendo em algumas situações. Eu me emociono porque eu amo a história de Paulo, as cartas de Paulo. Eu aconselho a vocês a lerem. Em 2 Coríntios 11, 27, diz assim: em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Tudo isso ele passou, minha gente, em perigos no deserto, foi preso, foi caluniado, foi torturado, Olha tudo que ele fez, ele viveu. Deus foge a caráter. Deus, para você passar pelo fogo, ser aprovado, você tem que passar pelo fogo, você tem que passar pelo processo. Ele não desistiu. Eu creio que cada coisa que ele passava assim, ele lembrava, né, que ele fez. Só que ele não desistiu, porque o novo Paulo era convertido, coração contrito, né? Deus fez a obra completa na vida dele. E aí Deus deixou nele um espinho na carne ainda, né? Ele orava, ele clamava, mas Deus deixou esse espinho na carne. Creio que para ele se lembrar, né? Que Deus é Deus. Muitas das vezes a gente fica com um espinho na carne aí, que é pra gente não esquecer, né, de onde a gente veio, de onde Deus nos tirou. E tem outra... Peraí, viu, gente? Encontrei, está em Filipenses 4:12. Em Filipenses 4:12, que eu tinha anotado ali. E Paulo diz assim: eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Glória a Deus. Eu fico emocionada, gente. Eu sinto uma coisa diferente quando eu leio a história de Paulo. Quanto amor pela obra de Deus, né? Quanto amor. Paulo fundou, né? Muitas igrejas. Ele e Barnabé, né, trabalharam juntos. E Paulo se tornou apóstolo, né? E ganhou, né, a confiança de Deus. E não existe, minha gente, a pior pessoa do mundo, ela pode se converter, ela pode se tornar uma pessoa curada e liberta. Eu me emociono porque eu creio na libertação das pessoas, na mudança da pessoa. E as pessoas costumam dizer que pau que nasce torto morre torto. Eu ouço muito assim, fulano não muda mais não. Minha gente, como é que você conhece a palavra e você diz uma coisa dessa? Porque eu creio. Eu creio que quando Deus tem propósito na vida da gente, quando Deus tem uma missão, que Ele sempre fala, eu tenho uma missão para a tua vida, eu tenho algo para a tua vida, eu quero você na tua obra. Você pode fazer o que quiser, você pode ir para o inferno, Deus te tira de lá. Eu creio que Deus, Ele permite que você crie asas, que você voe. As pessoas se desviam da palavra do Senhor, procuram outros caminhos, né, mais fáceis. Se afundam na bebida, nos vícios, na prostituição, né? E o final é morte. Muitos não têm, né, o privilégio de ser resgatado e morrem no pecado. Isso é terrível, eu temo por isso. Mas outros, eles
voltam e com tudo para a obra do Senhor. Mas por trás disso, minha gente, tem oração, tem muita gente orando, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem uma tia, tem uma irmã da igreja, tem alguém orando. Por isso que eu não desisto de orar pela vida do pai da minha filha, pelo meu ex-marido. Eu creio na mudança dele. Eu sempre falo. Tem uma irmã lá da minha igreja, a Esmeralda, que ela é uma bênção. Ela sempre dizia assim, quando ela pregava assim, antes que a igreja era alugada, cá embaixo ela sempre dizia, profetizem o esposo de vocês, o cônjuge de vocês aí do lado de vocês. Já profetizem, já imaginem. E eu profetizava. E eu continuo profetizando, porque hoje ele está vivendo com outra pessoa, né? Está lá no mundo sem Jesus, né? Sem ler a palavra de Deus, sem se alimentar, vivendo com uma pessoa totalmente idólatra, né? Num mundo totalmente diferente do que Deus quer para a vida dele. Mas eu creio que Deus vai resgatá-lo. Quando eu estou no culto, eu olho assim, eu fecho o olho e eu imagino ele do meu lado, como era antes. Louvando, engrandecendo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, verdadeiramente, se rendendo aos pés do Senhor. E nós trabalhando junto. Eu já imagino eu e ele gravando vídeos juntos da nossa convivência, coisas que eu falei e ele concordando, né, falando a parte dele, que ele realmente fez, o que aconteceu, falando da palavra do Senhor. Você crê? Eu creio. E eu não sou louca. E se me chamar de louca não tem problema não, porque eu quero ser louca, louca por Jesus, eu quero ser louca. Se é pra ser chamado de louco, porque eu creio no impossível, eu sou louca, tá certo? Então, você precisa crer nesse Deus do impossível, nesse Deus que cura, que liberta, que restaura. E precisa ficar ciente de uma coisa, é no tempo dele. É no tempo dele. E quando ele quer, né, ele sempre quer, na verdade, mas você tem que fazer a sua parte para que a vitória venha, né? Porque às vezes tarda um pouquinho porque você não está ali fazendo a sua parte. Então é isso. Paulo, ele fez a parte dele, ele se doou na obra, né? Ele viveu tudo isso e ele era contente, ele era feliz. Eu já passei por fome, já passei por momentos bons e hoje eu não estou passando fome, mas estou passando uma dificuldade. Mas eu dou graças ao Senhor. No dia que não tem carne, eu como ovo. E como feliz, cozinho um ovo, boto farinha, boto um temperinho e como linda, maravilhosa. E não tenho vergonha de falar, né, das coisas, das minhas dificuldades. Porque vou me envergonhar. Se o meu Deus é grande, se nele eu posso todas as coisas, se eu creio que ele vai me honrar, e eu vou esperar o tempo dele. Então é isso, que vocês possam crer, que vocês possam se agarrar em um fio de esperança, que é Deus, que é esse Jesus que morreu por nós, que não desistiu. Em um momento, Jesus desistiu. Ele sentiu medo, ele chorou, mas ele não desistiu. Ele não foi falso, ele foi fiel até o fim. Ele derrotou Satanás, foi naquela cruz, quando ele entregou sua alma ao Senhor. Quando ele disse, eis-me aqui, eu me entrego a ti. Ele derrotou Satanás. Satanás é derrotado, não dê prioridade, não dê legalidade a Satanás, porque ele não tem poder se você não der a legalidade. Viva na certeza, na esperança da salvação, na fé e mude seus hábitos e lute para que você consiga, né, a autoridade de expulsar Satanás. A palavra do Senhor diz que nós temos autoridade de pisar na cabeça da serpente e de expulsar demônios. Mas para isso nós temos que estar vivendo a verdade. Temos que estar limpos, né, de coração, temos que estar na verdade. Nossa conduta nós temos que ter testemunho, né? No início, Paulo, ele não teve, as pessoas não acreditavam nele.
mas depois foram vendo, né, quem realmente era Paulo. Porque quando você é novo convertido, tipo, você é uma prostituta, um prostituto, um ladrão, um assassino, enfim, não importa. Você vai ser sempre lembrado por esse episódio, né? Vão sempre dizer um ex isso, um ex aquilo, mas para Deus você não é ex nenhum, você é filho, você é herdeiro. Deus pega os seus pecados, joga no mar do esquecimento, nem lembra mais. Quem lembra e fica passando na cara e usando pessoas maldizentes, pessoas infelizes, vazias de Deus, que devemos orar por essas pessoas. Quem faz isso é Satanás. Então, esqueça o passado, as afrontas, as humilhações, o que você perdeu e tenha fé. Fé nesse Deus. Não importa o que você perdeu. Se hoje a vida está amarga, tem pessoas batendo palma porque você não está bem, que você está passando por dificuldade, que você perdeu alguma coisa. Ore, espere que amanhã, ou mais um pouquinho mais, você vai estar contando a sua vitória. E a sua vitória terá sabor de mel, como diz Damares. Né? Quem te viu passando pela prova e não te ajudou, né? Vai ver você na bênção e vai se arrepender, né? Vai ver você no palco e a pessoa vai estar na plateia, né? E vai ter que aplaudir a sua vitória. E você cantando: a minha vitória hoje tem sabor de mel. Louvado e engrandecido é o meu Deus, que nunca me deixou faltar nada, que me amou, que me colocou nos braços, que me abraçou, que me carregou no colo, que me deu vida, né? Que me tirou do fundo do poço. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu creio, entendeu? Eu não sou santa não, eu tenho os meus defeitos, mas eu não perco a minha fé, não perco. Fiquem na paz e basta por hoje, né? Eu já estou satisfeita. E louvado seja o meu Deus, toda honra e toda glória para Ele. Um beijo em todos vocês, fiquem na paz.